Rafa, tem um assunto que eu quero chegar muito para a gente, que talvez seja o principal assunto da entrevista, né? Que é essa questão da caminhada, do dia a dia, da luta da Honda em si, usando no contexto samaritano. Mas antes eu queria fazer uma pergunta técnica sobre ainda o lado do empreendedor social. Queria só que tu, como empreendedor social, diferenciasse um pouco. Tipo assim, eu vejo durante a nossa conversa e até mesmo durante a observação do dia a dia, uma semelhança entre o empreendedor e o empreendedor social, né? E eu queria que, tipo assim, além do propósito como um todo, eu queria que tu diferenciasse para aquelas pessoas que não entendem um pouco sobre o assunto, do tipo, por exemplo, como é que um empreendedor social, eu vejo muito esse pensamento, até um estalo que me deu agora, porque de fato eu já li muito sobre isso. O empreendimento social não visa lucro, ou se visa, vai para onde? Ou, enfim, tipo assim, não é vai para onde do tipo, vou determinar, enfim, deu para entender, né? Tipo, contexto geral, Entendi, tipo, entendi. qual é a É diferença uma dúvida, técnica, né? é uma dúvida bem comum. Por quê? E é como eu te disse, essa dúvida vem da nossa ainda pouca história de terceiro setor aqui em Recife. Sim, Pouca gente entender. Se você for para os projetos realmente, você vai ver o quanto a gente está distante ainda, né? Você vai ver quantos projetos que você conhece, eles são formalizados, né? Eles têm um CNPJ, eles são uma associação formal. acho que dois. Pouquíssimos, né? Que eu conheço São dois. poucos. Então, você vai para dentro, como é a governança desses projetos, né? Como funciona a gestão, como é que funciona a questão financeira. Então, são questões que a gente ainda está um pouco atrasado em relação a outros lugares do Brasil. Mas qual é, para mim, a grande diferença, assim, de forma mais didática? Todo empreendedor social, ele é um empreendedor. Mas nem todo empreendedor é empreendedor social. Entende? Todo empreendedor, ele vai partir de uma inovação ou vai partir de um produto, ele vai querer escalonar, ele vai querer reproduzir, ele vai querer criar métodos, vai querer criar tecnologia. Todo empreendedor vai fazer isso. Mas o empreendedor social, ele está preocupado em causar impacto social com o produto dele, com o serviço dele. Então, o empreendedor social, ele pode ser tanto alguém que trabalhe, como eu trabalhava até pouco tempo, como eu trabalho ainda, dentro dos Samaritanos, tá? Nos Samaritanos, a gente não visa o lucro, é uma associação sem fins lucrativos. Então, não existe lucro nos Samaritanos. Todo o dinheiro, ele tem que ser reinvestido no projeto. Então, a gente tem um caixa hoje, temos um caixa hoje, mas esse caixa, o caixa de hoje, ele tem que ser utilizado para, né, coisas do projeto e dentro do nosso objetivo estatutário, né? O que o estatuto diz que a gente pode fazer. Não posso agora, a Samaritana agora vai comprar uma fazenda lá em Gravatar para servir de passeio por voluntário, entendeu? A gente não pode fazer isso, porque isso não está no nosso estatuto, não permite esse tipo de atividade. Mas se eu quiser, não, vou montar uma casa em Gravatar para fazer uma clínica para dependente químico. Massa. E está dentro do meu escopo, está dentro do meu objetivo. Entendi. Então, eu estou aí com isso causando, né, causando um impacto social. Então, o empreendedor social, você vai ter esse, que vai atuar dentro de uma associação sem fim lucrativo ou de uma fundação, né? E só existem esses dois tipos. A gente chama de ONG e tal, mas hoje já chama de Organização da Sociedade Civil, que é a OSC, é Sim. o nome mais atual. E só existem esses dois tipos de pessoa jurídica sem fim lucrativo, que é a fundação e a associação. Aí Rafa, o só, pessoal coloca o nome. só te partindo uma besteirinha, só aproveitando esse nome técnico para. Eu tinha ouvido há muito tempo atrás, que aí eu queria, já que estou aproveitando esse ensejo, me explicasse se isso é verdade ou se isso já mudou, ou se isso nunca foi verdade. Muita gente falava, tipo assim, quando eu estava na liderança do Correio do Bem, que a gente estava pensando em se tornar ONG. Diziam que a diferença entre ONG e associação era ter uma sede fixa e não ter. Isso existe? Isso já existiu ou isso não procede? Não, não, não. Sim, Existe uma diferença entre fundação. A fundação, ela tem que ter um bem móvel, certo? sim, Ela tem que sim. ter um bem. Ela tem que ter um bem, tem que começar a ser constituída já com esse bem imóvel. Então, o que acontece? É por isso que ela é mais fiscalizada também. Então, o Ministério Público, ele atua muito forte fiscalizando uma fundação, porque a turma começou a lavar dinheiro, lavar bens por meio da fundação. O cara queria esconder
né, o bem da pessoa física dele, ele abria uma fundação e aí ficava atuando, utilizando os bens de forma pessoal, mas com nome de fundação. Então, o Ministério Público hoje tem uma restrição muito grande porque a fundação precisa de um bem. Então, uma casa, um terreno, um valor financeiro. E a associação não precisa disso. A associação, ela não vai precisar, ela até pode chegar um dia a comprar uma casa. Samaritanos é uma associação sem fins lucrativos. Ela até pode um dia chegar e comprar uma casa, entendeu? Mas ela não tem a necessidade de ter isso para ser constituída. Então, não tem diferença entre ter sede ou não ter sede. Toda pessoa jurídica, ela vai ter que ter uma sede, certo? Normal. Sim. Mas você pode utilizar, por exemplo, mas assim, não precisa ser uma sede física, um espaço administrativo que você atue. Pode ser, por exemplo, um escritório virtual, um endereço postal, que se utiliza muito hoje em dia. Claro, que dependendo do que em que você for atuar, você vai precisar de uma estrutura, né? Sim, 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 Tem sim. certo tipo de trabalho. Se você vai abrir um hotelzinho ou uma creche para criança, você tem que ter a creche. Mas aí pode ser alugada, pode ser, enfim, não precisa ser comprada, etc. Mas essa é em termos de diferença de ONG e fundação, entre associação e fundação, a diferença é essa. A fundação ela precisa de um bem e aí ela vai ser mais fiscalizada, o Ministério Público tem que participar de vários momentos dela, desde a Constituição, ele tem que revisar o Estatuto, tem que dizer que o Estatuto está ok, se for ter alguma alteração no Estatuto, tem que passar pelo Ministério Público e tal. A associação não precisa de nada disso, entendeu? Ele vai atuar normalmente com sua diretoria, seus associados, sem precisar dessa fiscalização tão forte. Mas essas duas são apenas uma vertente do empreendedor social, que é o pessoal sem fim lucrativo. E dentro dessa estrutura vão ter pessoas que vão receber, entendeu? São pessoas que são funcionárias, são pessoas que a diretoria pode Sim, sim. receber, porque essas pessoas precisam viver disso aí também. Mas isso aí é um pagamento pelo trabalho, não é uma divisão de lucro, entendeu? Não é uma PL. De fato, a remuneração por um trabalho efetuado. Mas existe hoje, e o pessoal passou um tempo chamando de setor 2,5, é o terceiro setor, não tem essa distinção, são chamados negócios sociais. Então, são empresas que visam lucro, elas têm a intenção de lucrar, elas podem lucrar, mas elas pretendem resolver um problema social, também ter um impacto social. Tá? Então, quando a minha empresa, por exemplo, ela é um negócio social, o ser social é um negócio social, eu viso ter lucro com ele, mas é um lucro que também vai causar um impacto social, porque meus produtos tanto vão potencializar projetos para eles serem melhores e aí conseguirem causar mais impacto, como eu também vou atuar nas empresas para que as empresas também aumentem sua responsabilidade social, criem setores de inovação, trabalho voluntário, o voluntariado corporativo com seus colaboradores, todo esse tipo de coisa, entendeu? Então, todo o meu trabalho é uma consultoria para causar impacto social. Então, eu posso dizer que minha empresa é um negócio social, entendeu? Mas tem até algumas empresas que isso é muito mais tênue, sabe? Essa distinção é muito mais difícil de fazer. Você pega, por exemplo, tem um trabalho muito massa, né, em São Paulo, que é o pessoal que trabalha com coleta seletiva. É uma empresa que visa lucro, praticamente uma startup, e Sim. ela trabalha com condomínios realizando coleta seletiva, tá? E aí, o que caracteriza ela é justamente porque ela se propôs a resolver um problema social, que é a questão da sustentabilidade do meio ambiente, entendeu? Então, Sim. o negócio social dela tem uma pegada muito verde, muito forte, tá numa agenda verde muito forte de ambiente. Então, o pessoal também caracteriza essa coisa como um negócio social, mas e aí estaria aí nesse chamado setor 2,5. Entendi. Então, uma coisa que é legal falar, tipo, que é uma conclusão que se chega que eu digo que eu passei muito por isso, né? Tipo, muita gente, a galera tem que entender e discernir
que não visar lucro não necessariamente significa que você não vai ter lucro com algo, com a sua estrutura, né? Por exemplo, a venda de camisas, por exemplo, eu digo muito por mim, né? Eu gosto de trazer muito o exemplo pessoal, enfim. Eu fui presidente do Corrente do Bem, né? Que a gente estava com um projeto para se tornar associação ONG, enfim. E a gente, muitas pessoas, eu recebi muitas críticas sobre não só a tentativa de escalonar, mas o fato de trazer o lucro a partir da venda do produto, com aquele objetivo. Só que, tipo assim, de fato eu sabia do objetivo, mas não entendia a parte técnica, que isso é muito legal, né, para explicar, enfim.